Salve, salve, galera! Vamos ao item 12. Mudou a competência, tá? Competência diária 6. E mudou a habilidade 21, voltada para as funções da linguagem. Então, com inteligência, com tranquilidade. O ato de fala é complexo e tem sempre um determinado propósito. Na construção, o eu lírico para tudo. O ato de fala é complexo, é muito complexo. Por quê? Porque são 6 elementos envolvidos. Quais são os elementos? Nos extremos, emissor, que está na primeira extremidade. Por quê? Porque é quem fala, eu. E no outro extremo, o receptor. Por que ele está no outro extremo? Porque ele está na outra ponta, é a segunda pessoa, tu. Ah, entendi. O que é que o emissor transmite ao receptor? É a mensagem. Perfeito. Mas a mensagem tem um assunto, claro, é o referente, né? É necessário um código, seguramente, para a transmissão da mensagem. E eu preciso de um veículo, né? Que é o canal. Então, aqui são os elementos. O emissor é quem fala, primeira pessoa. O receptor é com quem se fala. O assunto é sobre quem se fala, ou seja, é a terceira pessoa. Aqui ele, né? Ou ela. E a mensagem é a própria fala. E o código é a língua. E o canal é o veículo. Perfeito. Então, o processo comunicativo é um processo complexo. São 6 elementos envolvidos, isso mesmo. E tem um propósito, então ele é intencional. Claro, como ele é intencional, existem funções. Quantas são? 6 funções, cada uma delas relacionada a um elemento da comunicação. Pois bem, na construção, o eu lírico. A inteligência te obriga a lembrar o seguinte: se você está diante de um texto que tem uma voz poética, se é um texto lírico, ele é um texto literário. E como texto literário tem função poética, obrigatoriamente. Agora, se ele é lírico, ele é pessoal e subjetivo. Então, além de poética, tem função emotiva. Agora, veja só, o item deseja saber qual é a função predominante. Então, assim, você já sabe que funções poética e emotiva são presentes no texto. Agora, você não sabe qual delas predomina, porque você precisa saber qual foi a intencionalidade de quem produziu o texto. Para tal, é necessário você considerar o contexto de produção. Outra coisa super importante. O fato de ser um texto lírico e, consequentemente, ter funções poética e emotiva não invalida a possibilidade da presença de uma outra função, inclusive como função predominante. Tenha paciência, não se emocione, não. Com muita tranquilidade, muito profissionalismo. Paciência, calma. Aí você vem aqui, M. Bandeira, que significa Manuel Bandeira. Ok, é autor da primeira fase moderna. Os seus textos normalmente são textos construídos com a intencionalidade de desconstrução de um padrão tradicional, de um padrão estrangeiro, a ideia é a construção de unidade nacional. Ok. Há alguma singularidade na produção do autor? Tem. Há uma singularidade, sua obra normalmente é autobiográfica. Então, qual é a tendência natural dos seus escritos? É o predomínio da função emotiva. Significa dizer que eu já vou parar aqui, vou me embora, encontrei a resposta? Não. Cada texto é um texto. Tome muito cuidado com os itens sobre funções da linguagem. Não vacile. Vamos lá. O título é poética. Aqui, uma ajuda substancial. Se o título é sempre um resumo do texto, então aqui eu posso matar a questão. Vou repetir, só mais uma vez, para ficar lindo, 3 vezes. Todo poema que tenha como título poética é metalinguístico, tá bom? Ele é predominantemente metalinguístico, porque ele é autoexplicativo. Ou seja, o seu autor vai refletir sobre o próprio ato de construção do texto. Estou farto do lirismo comedido. Está farto de quê, meu filho? Estou farto do parnasianismo. Entendi. Lirismo comedido, lirismo controlado pela razão, parnasiano. Do lirismo bem comportado, aquela coisa bem engendrada, aquela coisa perfeccionista. Do lirismo funcionário público, burocrata, um livro de expediente, hora para entrar, hora para sair, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Puxa saco. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo, ou seja, aquele que seleciona palavras raras, incomuns, abaixo os puristas. Quem são os puristas? Os parnasianos. Quero antes o lirismo dos loucos, agora ele diz o que ele quer. Ele tinha falado antes o que ele não queria na primeira estrofe.
Aí agora ele fala o que ele quer. E o que ele quer? Ele quer liberdade de expressão, é o que ele diz no final. Ó. Não quero mais saber de lirismo, que não é libertação. Bem, o poema lírico está refletindo sobre o próprio fazer lírico. Ah, então eu tenho um poema lírico falando sobre o que seria um modelo composicional lírico interessante para o autor, perfeitamente. Então, além da presença do eu, que caracteriza a função emotiva ou expressiva, além de se tratar de um texto literário, que caracteriza a função poética ou estética, eu tenho função metalinguística, porque o texto é autoexplicativo, predominando a função metalinguística. Detalhe, uma dica super valiosa. Todo e qualquer item sobre funções da linguagem leve em consideração que são 6 funções, só tem 5 alternativas. Então, as alternativas vão te ajudar demais, tu já vai responder por eliminação. Seguramente o elaborador vai ter o cuidado, né, de não repetir nenhuma função. Então, tu já entra com vantagem desse tipo de questão. Letra A, destaco como se elabora a mensagem, considerando a seleção, combinação e sonoridade do texto. Olha, quando eu destaco como se elabora a mensagem, se está focado na mensagem, é função poética. Ela está presente no texto? Sim. Ela é a função predominante? Não. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado seu próprio objeto. Ah, então usou o código em função do código. Ah, então é um poema falando sobre o próprio fazer poético. Então predomina metalinguagem. A resposta, portanto, está aí. Focalizo quem produz a mensagem. Ora, quem produz é o emissor. Então aqui, ó, na letra C, seria função emotiva ou expressiva. Tem, mas não é a função predominante. Enfatiza sobre o que versa a mensagem. Ah, o negócio é o assunto, com palavras precisas e objetivas. Ah, então é a função referencial. Tem não. Orienta-se no para quem se dirige a mensagem. Ah, então está diretamente relacionada ao receptor, com propósito de mudança de conduta, ou seja, de persuasão. Função apelativa ou conativa. Tem não. É predominante? Não. Então a nossa resposta seguramente é a letra B. Valeu, galera!